Bom, gente, então boa noite. A gente está entrando no bloco final de morfologia. A gente vai começar a estudar verbo, e isso vai ser super importante para a última etapa, né, das nossas aulas, que a gente vai estudar sintaxe. Né? Então, só, né, refrescando a memória, a gente tem uma perspectiva, né, no estudo de gramática. Não é que é a única forma de estudar gramática, né? Tem muitas formas de estudar gramática, mas para fins de vestibular, a forma mais adequada, talvez, seja essa forma mais molecular, assim, né, que a gente faz, que a gente parte da menor unidade, que é o fonema, para chegar na maior unidade, que é a frase inteira, né? E aí a gente vai secando as partezinhas para depois entender o todo. E o verbo, ele é uma parte fundamental, né, da gramática, muito do que a gente vai ver a partir de agora vai girar em torno do verbo, então vai ser bem importante que a gente fixe, né, alguns conceitos básicos e tentar se familiarizar mais com algumas nomenclaturas que vão aparecer em enunciados, sabe, nas provas. Então, ir já tomando contato com isso para não se assustar na hora de responder uma questão. Eu acho que uma das questões mais chatas, assim, né, do vestibular é que como tem, principalmente do vestibular, pensando na prova de português, né? Como a gramática ela é uma disciplina que tem uma linguagem própria, né? Ela tem, acho que toda disciplina tem, né? Mas ela tem uma nomenclatura muito chata, muitas vezes pouco intuitiva, né? Então, você bate o olho em algumas palavras, nem a gente estava vendo na aula de pronome, né? Ah, anáfora, catáfora. Não são nomes que você, mesmo sem conhecer, você consegue deduzir bem o que é, né? Então, é importante ir se familiarizando com essas palavras para não assustar, porque às vezes a questão em si ela é muito simples, mas a gente vê esses nomes e não entende o que a questão está pedindo. Então, dando esse toque aí para a gente ficar mais atento. Aí eu precisava trocar a pilha do meu mouse, mas eu tô sem pilha. Então, tenham paciência, que eu sou muito lenta com esse mouse do teclado, mas vai dar certo. Bom, então, deixa eu só deixar aqui aberto para eu ver o chat e vamos nessa. Então, a definição bem simples, bem básica que a gente vê na escola, né? Os verbos são palavras que a gente usa para exprimir ação, estado, mudança de estado, fenômenos meteorológicos, sempre em relação a determinado tempo. Esse sempre em relação a determinado tempo não tem a ver com o fenômeno meteorológico. Depois que eu escrevi, que eu fiquei pensando, putz, pode gerar uma confusão, né? Tem a ver com o tempo verbal. Isso é importante porque não é toda a língua que tem tempo verbal. Eu mesma, né, como vocês sabem, eu estou estudando árabe e no árabe não tem tempo verbal. Você sabe localizar temporalmente os verbos, se está no passado, no presente, no futuro, a partir de outras referências na frase. Mas não tem como a gente tem, e outras línguas também tem,
essa marcação no próprio verbo que vai indicar o tempo, né? Então, quando a gente pensa em verbos de ação, né? São todos os verbos que estão ligados a algo que você faz, em oposição, entre aspas, a verbos que estão ligados a sentimentos, a sensações, a estados físicos, mentais, estados emocionais, e os fenômenos meteorológicos, né, que são aqueles verbos que eles não têm um sujeito que conjuga aquele verbo, né? Quando a gente fala está chovendo, não tem um sujeito responsável pela ação de chover. Então, são aqueles verbos sem sujeito e que se aplicam especificamente a esses fenômenos da natureza, né, de um modo geral. Então, isso é o mais básico para a gente avançar em relação ao estudo verbal. As conjugações verbais, em português nós temos 3, que a gente organiza dessa maneira, né? Então, os verbos terminados em ar, os verbos terminados em er e os verbos terminados em ir. Nós não temos verbos terminados em or nem em ur. E aí, dentro de cada conjugação, a gente pode pensar em centenas ou milhares de exemplos, né? Então, verbos terminados em ar, estudar, cantar, falar, sonhar, etc. Verbos terminados em er, escrever, perder, vencer, comer, e etc. Verbos terminados em ir, dormir, sorrir, vir e assim por diante. Dentro dessas terminações que diferenciam as conjugações, a gente tem algo chamado vogal temática. Então, a vogal temática de cada uma é exatamente essa vogal que diferencia as conjugações. Isso é importante, essa é uma das nomenclaturas que eu estava comentando, né, que é importante de saber, porque pode ser que em alguma questão, algum enunciado, apareça algo pedindo para identificar a vogal temática de um verbo, que é uma coisa super simples, né? Mas que se a gente não está familiarizado com o termo vogal temática, a gente fica, meu Deus, não tenho a menor ideia do que é isso, tá? Então, só refrescando aí aquelas coisas que a gente estudou muitos anos atrás na escola e às vezes fica meio perdido, né? Tudo bem? Podemos continuar? Ô, Nara, mas Sim. eu só me perdi um pouco e esqueci. A vogal temática em si é o quê? Ela é o que diferencia se um verbo ele tá se ele é da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. Isso é importante depois quando a gente está conjugando de fato os verbos em outros modos. Quando a gente vê ali o estudar, comer, vestir, por exemplo, né, para pegar um exemplo de cada, a gente não tem esses verbos eles não estão conjugados, eles estão na forma infinitiva, que é aquela forma que aparece no dicionário. Então, é uma forma sem sujeito, sem tempo verbal, certo? Para eu saber a conjugação de um verbo, se eu sei a vogal temática, eu tenho uma intuição melhor, mais ágil, sobre como eu vou conjugar aquele verbo em diferentes tempos verbais e em diferentes modos verbais.
Vitor, obrigada por ter feito essa pergunta, porque quando eu falo que não tem verbos terminados em or, e aí você me traz esses exemplos, na verdade isso conecta com a pergunta da Vanessa. Por quê? A gente tem pouquíssimos verbos terminados em or, como esses que você trouxe aí no chat de exemplo, né? Por, dispor, decompor, mas eles seguem uma lógica muito próxima, ou da conjugação, da segunda conjugação, ou da terceira. Então, como eles são muito exceção, eles não chegam a ganhar o status de uma quarta conjugação. Eles só seguem regras que já existem em relação às outras conjugações, tudo bem? É um preconceito. Mas a gente vai ver um terceiro elemento em lição Plutão da língua portuguesa, tipo isso. A gente vai ver um terceiro elemento para estudar o verbo assim mais isolado, que a gente vai entender melhor essa composição, né? Quais são essas partículas que compõem o verbo. E aí acho que vai ficar mais claro para a pergunta da Vanessa também. Então, sigamos. A outra coisa que a gente olha no verbo é desinência. Então, também é essa palavrinha que é muito comum de aparecer num enunciado. E ela é, basicamente, lembra que a gente estava vendo até agora, todas as classes morfológicas que a gente estudou são classes morfológicas flexionáveis, ou seja, sofrem flexão. Então, elas podem ser, né, dependendo do caso, elas podem ser femininas ou masculinas, elas podem ser singulares ou plurais, e assim por diante. No caso do verbo, o que ele sofre de flexão é na pessoa do discurso, então eu consigo saber por um verbo, a não ser, claro, que seja um verbo sem sujeito, como a gente estava falando ali do caso do chovendo, né? Você não tem sujeito, então você não tem pessoa do discurso. A gente sabe se ele está na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. Por exemplo, se eu falo cheguei, eu não preciso ter o eu cheguei para vocês saberem que eu estou me referindo a um eu. Se eu falo chegou, eu vou precisar de um pouco mais de contexto para saber se é uma segunda ou uma terceira pessoa, porque pode ser você chegou, ou ela chegou, ou ele chegou, alguma coisa nesse sentido, né? Mas o que importa aqui é que a gente tem uma partículazinha no verbo que está me dando alguma informação que não é só o significado do verbo por si só, né? Esse significado do verbo isolado nessa forma do dicionário. Eu tenho ali uma marquinha que vai indicar a pessoa do discurso, número, então se está no singular ou no plural, então se é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. O tempo verbal e o modo verbal. A gente já vai detalhar melhor modo, mas tempo é basicamente passado ou pretérito, né? Depende do gosto do cliente, presente e futuro. Então, são essas partículazinhas que ajudam a gente a identificar como esse verbo está sendo flexionado. Vamos ver na prática aqui o exemplo do verbo estudar, e ele está nessa forma, estudaremos. Então, até aqui, até o D, a gente tem o radical do verbo. Lembra quando a gente estava estudando prefixação, sufixação, né, que tem a ver com a formação de palavras? E aí a gente viu que o radical é aquele núcleo que se mantém nas mais variadas derivações de palavras que vem ali daquele radical, e que esse núcleo ele concentra o significado principal daquela palavra.
né, das diversas palavras que podem derivar dela. Então, esse estude, até ali, é o que não muda, né? Então, é o radical que dá esse significado para a gente. Aí eu tenho a vogal temática. A indica que vem, né, dessa primeira conjugação. Aí eu tenho a partícula re, que indica, aí é uma desinência, no caso, de modo e tempo. Futuro do indicativo. Então, futuro é o tempo, indicativo é o modo. Não se preocupe ainda com o modo que a gente vai ver com mais calma. E desinência de pessoa e número, né? Então, eu sei que é a primeira pessoa do plural. É um nós estudaremos. Percebem que isso é uma forma de eu ter numa única conjugação verbal. Então, é como se eu tivesse uma palavra só. Na prática, eu tenho uma palavra só, estudaremos. Se eu for contar as palavras, de fato, eu só tenho uma. Mas por cada desinência, junto com vogal temática, junto com radical, que eu identifico, eu consigo ter várias informações úteis para eu interpretar, de fato, o uso desse verbo em um determinado contexto. Tudo bem? Muito abstrato para vocês? Tudo bem. Então, eu vou dar só mais alguns exemplos. Vamos continuar com o verbo estudar. Então, vamos pegar, por exemplo, deixa eu ver. Tá, tipo, estudaram. Aí, o estudaram com AM. Isso é uma coisa também muito chata da nossa língua, que é muito comum as pessoas ou confundirem, então trocarem o ão com o an, né, com AM de Maria, ou elas fazem tudo com ão. Então, por exemplo, estudarão com a OTIL é futuro. Estudaram com a M é passado, né? É pretérito. E isso é importante também porque não só muda o significado, como muda, aí pensando foneticamente, muda a sílaba tônica, né? Estudarão, eu tenho a tônica na última sílaba, né? Então, é uma palavra oxítona. Estudarão. Quando eu tenho no pretérito, estudaram, a tônica está no dá, então está na penúltima sílaba, uma paroxítona, e aí eu sei que esse ran não tem força suficiente para eu pronunciar dessa forma mais anasalada, mais fechada, que dá o ão, né? Por que isso é chato? Porque no português brasileiro, especialmente, na prática, esse com M, a gente fala como se fosse um ão, só que ele é um ão fraquinho, fechadinho. Na hora de escrever, se a gente não para e pensa, né, nessa diferença sonora, a gente confunde, então é muito comum as pessoas trocarem, tá? Então, se a gente olha para estudaram no passado, o que eu teria aqui? Então, eu teria, então, de novo, radical, estude, o A, vogal temática. E aí, o RAM, ele vai estar indicando, ao mesmo tempo, o modo e o tempo verbal. Então, ele é o futuro, perdão, ele é o pretérito perfeito, né? Então, do indicativo, algo que aconteceu. E ele é também a desinência de pessoa e número, no caso, terceira pessoa do plural. Eles estudaram, elas estudaram, e assim por diante, tá? Pode soar um pouco estranho, porque o que eu estou fazendo aqui é dissecando algo que vocês já sabem na prática.
quando vocês olham para esse verbo, estudaremos, ou estudaram, ou estudou, e assim por diante, vocês não precisam fazer essa decomposição que eu estou fazendo aqui para saber esse monte de significado que está embutido nas várias partículas que compõem um verbo. Mas como eu preciso fazer esse trabalho com vocês, né, de mostrar como analisar um verbo nas suas partes menores, né, que é algo que é cobrado nas provas, então eu tenho que falar assim de um jeito meio esquisito mesmo. E aí, a gente vai olhar aqui para o modo dos verbos. Eu não vou hoje me concentrar muito na questão dos tempos verbais, porque eu particularmente acho mais fácil estudar primeiro o modo e depois estudar tempo verbal. Geralmente eu vejo nos livros, né, de gramática o contrário, mas eu acho que modo é uma coisa um pouco mais um pouco menos óbvia. Então, se a gente mata essa questão primeiro, tudo fica mais simples depois. Então, ó, vamos olhar aqui para essas frases, pensar aqui nestes verbos, né? Imediatamente, ele virou-se para o empregado e ordenou. Depois, se vocês continuarem falando assim, eu não vou mais. Depois, vá buscar um remédio, ela está passando mal. Então, como vocês estão vendo aqui, a gente tem 4 verbos grifados para a gente analisar. Então, virou, ordenou, continuarem e vá. Só pensando aqui nos verbos, o que vocês conseguem me dizer sobre esses verbos? Ou seja, da forma que eles estão aqui, o que vocês conseguem ter de informação sobre eles? Vocês podem dar palpites? Diga, Vitor. Quanto a virou e ordenou, isso já aconteceu, é fato. Uhum. Continuar é uma condição hipotética, está cogitando a possibilidade de algo acontecer. E vá é algo, digamos, no presente ou no infinitivo. Algo que aconteceria ou acontece agora. Tá, beleza. Eu vou deixar para comentar o último caso depois, mas sim, é exatamente isso, né? No caso, no primeiro caso, ali, na primeira frase, virou e ordenou, a gente tem ações já passadas, né? Já aconteceram, já completadas. Depois a gente vai ver, né, que se a gente for dar a nomenclatura completinha, do tempo verbal, a gente estaria falando do pretérito perfeito. Por que perfeito? Porque ele está concluído. Então, assim, adiantando um pouco, mas só para retomar, às vezes tirar um pouco a poeira, né, de um conteúdo que a gente vê na escola. Então, a gente tem basicamente, né, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito. Então, pretérito perfeito, concluído. Pretérito imperfeito, não concluído, ou que ele seria algo parecido com o que a gente tem no inglês, o past continuous, né? Então, que é aquele passado contínuo. É uma ação que está no passado, mas ela não era isolada. Aconteceu aquilo, ela acontecia. Então, era algo que ia se desenvolvendo ao longo do tempo com uma determinada frequência, porém no passado. Aquilo está no passado, mas não é uma ação só. É uma ação ali pontual, localizada. Ela é uma ação que se espalha no tempo. E o pretérito mais que perfeito, ele aparece quando a gente tem numa frase, né, numa construção frasal, um pretérito perfeito ou imperfeito, e depois ele está se referindo a uma ação que aconteceu antes daquela ação que está no outro pretérito. Então, ele é mais que perfeito, porque ele antecede
o outro pretérito. Ele tá ali ainda mais para trás. Grosso modo é isso que a gente tem. Aí, se vocês continuarem falando assim, não vão mais. Então, continuarem aqui, o Vitor falou, né, a palavra corretíssima, que é condição. E essa condição, a gente identifica, a gente tem como identificar só pelo verbo continuarem, mas como às vezes não é uma coisa tão óbvia para a gente preenche esse sentido a partir de outros elementos na frase. No caso, essa partícula se, que é uma partícula que indica condição. Então, se alguma coisa, aí eu tenho uma construção no futuro. Então, eu não vou mais. Então, você está colocando ali uma condição no presente para algo no futuro, né? Nesse caso aqui. E aí, o vá buscar um médico está mal, o vá, ele indica aqui para gente uma ordem ou um pedido, uma orientação. Nesse caso, dessa frase específica, ele está com mais carinha de ordem, né? Até pela exclamação ali, né? É quase como se estivesse gritando, vai buscar um médico, tá passando mal. Então, a gente consegue saber essas outras camadas de significado que compõem o verbo a partir do modo como eles estão escritos. E esse modo, ele serve tanto para o passado, quanto para o presente, quanto para o futuro. A gente não está falando aqui de tempo verbal, mas de algo, e aí eu volto aqui para o slide para complementar, a gente está falando de intenção. Então, no caso, só recapitulando, né? Na primeira frase, a gente tem formas verbais que têm essa intenção de expressar certeza, então, algo que certamente aconteceu. No segundo caso, possibilidade ou dúvida, que tem a ver com a condição, né? E na terceira frase, uma ordem. Então, são essas maneiras de expressar intenções que a gente vai chamar de modo, e aí, no caso do português, a gente tem esses três indicativo, subjuntivo e imperativo, exatamente, né, respectivamente, o caso de cada uma dessas frases que a gente viu. Mas aí, vamos ver com um pouquinho mais de detalhe aqui. Então, o indicativo expressa certeza para indicar algo que, e isso é importante, né? Na visão de quem fala, então, quem está ali conjugando o verbo, está contando o que aconteceu ou não aconteceu ou vai acontecer, ele está falando, né, aquilo que aconteceu, seguramente, ou vai acontecer ou está acontecendo, no caso, né? Então, como eu falei, o modo, ele se aplica a qualquer tempo verbal. Então, ó, prestem atenção aqui, aquilo que eu estava falando sobre a sonoridade, né, no passado e no futuro, que às vezes se confunde, principalmente na fala. É mais fácil de confundir, só que aí, se você não atenta, você pode confundir na escrita também. Então, os empregados se reuniram e foram reclamar com o patrão. Passado, os dois verbos, né? Reuniram e foram. Os empregados se reunirão para reclamar com o patrão. Eu estava falando, né, que isso é uma dificuldade que a gente tem, principalmente no português brasileiro, que a gente pronuncia esse AM como ão. Mesmo que seja um ão mais fraquinho, ele é um ão. E isso é mais difícil de acontecer, por exemplo, no português de Portugal, ou mesmo, sei lá, no português angolano, no português moçambicano, que é muito mais parecido com o português de Portugal, em que eles
são mais rigorosos, digamos assim, com a pronúncia de algumas consoantes. Então, da mesma forma que a gente tende a transformar os L's em U's, né? Então a gente fala, por exemplo, quintal. Então, só observe minha boca, né? Ela fecha como no U, quintal. Enquanto lá eles falam quintal. Aí a língua vem aqui atrás do dente, né? Quintal. E a mesma coisa aqui. Eles vão pronunciar esse M. Então, reuniram. Eles fecham, né? Aqui, faz essa sobreposição, né? Dos lábios para fechar como um M e não como um ão. O ão é como se a gente estivesse fazendo enchendo a boca, assim, fazendo um biquinho. E o ele é mais para dentro, lábio com lábio. Olha que é uma coisa curiosa, né? Porque a gente começou estudando lá atrás, a gente começou a estudar justamente isso, né? A articulação do som. Só que a gente estava olhando de maneira isolada. Aqui a gente está vendo como essa diferença ela indica significados, né? No caso, ela indica tempos verbais diferentes. Tudo bem, gente? Vocês estão quietinhos, eu fico meio, ai meu Deus, será que eu estou bem? O que é complexo? Essa coisa do som? Sim, essa variação linguística, né? Tipo, é bizarro você ver que uma coisa simples muda tudo, né? Eu acho sensacional isso, porque, assim, né, na prática, a gente que fala esse como esse al como ao, a gente se entende, né? Mas aí, nesses momentos, você vê que essas distinções, elas existem por um motivo, né? Que, lógico, a gente pode continuar falando desse jeito e saber que na escrita tem uma diferença prática que muda significado, que muda tempo verbal e tal. Eu acho muito legal pensar nessas diferenças de som, assim, muito massa. Aí o modo subjuntivo é o caso ali do, né, que a gente estava vendo quando tem uma condição. Aí aqui ampliando um pouquinho, né? Então, expressa hipótese, dúvida, possibilidade, empregado para indicar algo que, na visão de quem fala, algo pode vir a acontecer. Né? Então, tá nesse campo justamente da possibilidade, da conjectura. E aí, eles vai vir geralmente, né, junto com verbos que dão a ideia de ordem, proibição, desejo, vontade, pedido, condição. Então, percebam que tem algo ali mais amplo, né? Não é só nesse nível da condição, tem mais coisas ali envolvidas. Então, por exemplo, quando eu falo, quero que você faça o que prevê o regulamento, é uma construção bem curiosa, né? Porque é diferente de eu chegar e falar, faça o que prevê o regulamento. O verbo em si, fazer, ele não mudou, ele tá igual nas duas frases, né? Quero que você faça e faça. Mas quando eu falo só o faça, eu já tô no outro modo, que é o modo imperativo, que eu tô dando uma ordem, eu tô dando um direcionamento. Quando eu falo quero que você faça, na prática, principalmente nessa frase, né, que a gente chama de regulamento, na prática a gente está falando de uma ordem. Mas esse quero junto, ele dá uma camada a mais, ele traz uma nuance, né, que pode dar a entender como um pedido, pode dar a entender como um desejo, como vontade. Pragmaticamente falando, é uma ordem. Mas a gente tem essa diferença e
prestem atenção numa coisa que é, geralmente, o verbo subjuntivo, além desses outros verbos, né, que a gente está vendo aqui, né, utilizado depois de verbos que dão ideia de ordem e proibição. Então, aqui a gente tem o quero, aqui a gente tem o esperamos. A gente não tem só esses verbos, mas a gente tem também essa partícula que. Essa partícula que também muda o modo, né? Ela é um indicativo do modo que a gente está usando, né? O modo subjuntivo. E que esperamos que vocês venham à nossa festa. Aí já está mais aqui também, né? No campo da vontade, do desejo, diferente de venham à nossa festa. Tudo bem? É uma ordem com floreio, perfeito, Gabriel. É exatamente isso. É algo, por exemplo, que vamos pensar assim, né, num contexto, ambiente de trabalho. Eu posso ter um chefe, uma chefe, assim, mais direto e reto, que vai só usar modo imperativo. Faça aquilo, entregue aquilo, responda X, etc, etc. Mas eu posso ter também espero que, quero que, procure que, alguma coisa assim. Que aí é isso, tipo, a pessoa tá ali numa posição de autoridade, ela está na prática te dando uma ordem, mas ela tá falando de um jeito mais sutil para não criar ali talvez uma animosidade, né, com o funcionário, alguma coisa assim. Uma coisa muito, muito presente no português brasileiro, que isso é inclusive uma coisa que, pelo menos em Portugal, eu sei que é visto com muita estranheza, assim, eles não entendem, se eles não conhecem brasileiros, assim, mais de perto, não convivem com brasileiros, eles acham muito estranho, é que a gente usa muito o queria, né? Ah, eu queria fazer tal coisa, quando na verdade você ainda quer. Você usaria aquilo no presente. Está falando de um desejo presente. Mas a gente fala muito esse queria, né? A gente coloca nessa forma verbal, que é chamada futuro do pretérito, que dá esse ar assim mais vago, às vezes mais sutil, mais delicado para o nosso jeito de falar, mas que na verdade está expressando um sentimento do presente. Em Portugal, eles têm uma coisa mais literal, assim, com as palavras. Então, se você usa um tempo verbal ou um modo verbal fora de contexto, eles geralmente não entendem. E tem uma história que, assim, eu já ouvi isso de pessoas que foram para Portugal, e é muito engraçado porque elas contam a mesma história, sabe? Que é tipo, sei lá, você tá lá bem turistando, né? Tá com o seu mapinha, quer chegar na Catedral X. Aí você chega para um português na rua e fala: Ah, você poderia me explicar como eu chego no lugar tal? E ele responde: Poderia. E não fala nada. Porque para eles não fica evidente que você está pedindo para ele explicar. Ele está respondendo só literalmente aqui, eu poderia fazer isso. Mas e aí? Pois é, oxente. É essa a reação, oxente. Uma conhecida minha também uma vez falou que ela estava também, ela, tipo, no ponto de ônibus em Lisboa. Aí ela perguntou para uma pessoa: Você tem horas? E ela respondeu: Sim. E ficou por isso mesmo. Enfim.
A gente tem um uso mais elástico, digamos assim, da língua portuguesa, sabe? Por isso que os linguistas reivindicam que a gente fale, na verdade, nós falamos brasileiro, porque é uma coisa muito nossa, assim, é muito própria da nossa forma de comunicação, né? Da nossa forma de expressão. Então, gera assim, vários desentendidos. Eu acho isso muito divertido. Bom, e aqui o modo imperativo como a gente estava falando, né? Expressa ordem, pedido, conselho e orientação. E aí eu vou ter tanto aqui no afirmativo, né? Então, algo que eu quero que você faça. Traga um copo d'água já. Ou não demore para chegar em casa. E aí eu tenho o que a gente chama de imperativo negativo, simplesmente porque tem uma palavra que, né, de carga negativa junto com o verbo. Assim, é muito. Eu acho que é mais comum quando a gente está na escola associar diretamente, né, imperativo com ordem. Mas, como eu estou explicando para vocês, não necessariamente a gente tem essa carga de ordem. Pode ser esse pedido, pode ser o conselho, pode ser orientação. Então, por exemplo, se, sei lá, minha mãe fala, não demore para chegar em casa, dependendo da forma como ela está falando, não é necessariamente uma ordem. Ela pode estar me pedindo para não chegar, né, tarde em casa, ou está me orientando a não chegar tarde em casa, né? Então, essas nuances, elas se dão muito na situação de comunicação. Então, é por isso que gramática a gente precisa sempre analisar em relação ao uso, como que está sendo usado naquele contexto. E aí eu consigo, de fato, dizer, aqui o modo imperativo ele está indicando tal coisa, aqui ele está indicando outra, porque eu tenho uma situação, né, inteira da comunicação para eu poder avaliar. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem. Tudo ótimo. Show. E aí, vamos para alguns exercíciozinhos. Trouxe pouquinho exercício, na verdade, mas vamos lá com calma. Primeiro, né, aqui. Em relação ao marco temporal presente em cada um dos trechos abaixo, o verbo sublinhado indica anterioridade em. Aos 7 anos de idade, imaginei que ia presenciar a morte do mundo. Em certo dia de 1910, sua cauda tocaria a terra. O que aconteceu à noite foi maravilhoso. No dia seguinte, todos se cumprimentavam satisfeitos. A passagem do cometa fizera a vida mais bonita, pois ele se dá ao luxo de aparecer só uma vez a cada 76 anos. Vou dar uns minutinhos para vocês, pode ser? Então, só assim, né, esclarecendo o que a questão está pedindo, não está pedindo para a gente identificar uma ação simplesmente no passado. É uma ação que indica anterioridade. Então, tem uma característica específica aí. Vou... Se eu deixo assim, vocês conseguem ver direitinho? Porque aí eu consigo ver o chat também, mas tá, beleza.
Beleza. Todo mundo indo de D aí. É isso mesmo. Então, a gente tem. Então, é importante observar nessa construção. A gente tem uma ação no passado. Todos se cumprimentavam satisfeitos. E aí, a passagem do cometa fizera a vida mais bonita. Então, eles estavam se cumprimentando satisfeitos porque a passagem. Está subentendido um porquê, né? Porque a passagem do cometa fizera a vida mais bonita. Então, esse cumprimentaram satisfeito é uma consequência da passagem do cometa. Essa forma, aí o fizera, como eu estava explicando, o pretérito mais que perfeito. A gente não costuma usar ela nessa forma sintética, ou seja, que ela se expressa com uma palavra só. A gente usa na forma analítica, que é, por exemplo, tinha feito. Então, às vezes, eu ouço muito, mas para quem estudar pretérito mais que perfeito, ninguém usa isso no dia a dia. Essa forma sintética, de fato, ela é bem incomum no cotidiano, né, na fala coloquial, mas a forma analítica, o tinha e o verbo, né, no particípio do passado, é muito comum, a gente usa isso o tempo inteiro, né? Então, eu tinha me preparado para o teste, eu tinha estudado antes da prova, eu tinha comido antes de tomar banho, sei lá, coisas assim. Então, é sempre essa relação. Por que a gente usa? Porque faz sentido, né? A gente usa essas estruturas para expressar acontecimentos. Então, claro, Vanessa, vamos lá. O mais que perfeito, vou pegar essa frase que eu acabei de usar aqui de exemplo, né? Então, eu tinha comido antes de tomar banho. Esse antes de tomar banho, ele também, o tomar banho, né, a ação de tomar banho, também está no passado. Vamos supor que eu estou narrando o meu dia de ontem, né? Então, ontem eu cheguei em casa, o cheguei está no pretérito perfeito, uma ação concluída, finalizada ali, né? Eu cheguei em casa e eu queria descansar. Eu tinha comido antes de tomar banho. Está pressuposto que eu tomei banho, né? Fez parte do passado, fez parte das ações que eu realizei ontem, mas antes dessa ação, eu concluí outra. No caso, comi, né? Eu tinha comido antes de tomar banho. Então, o mais que perfeito a gente usa, né? Por isso que essa palavra anterioridade não é só uma ação no passado, ela é anterior a outra ação no passado. Ficou mais claro agora? Ficou sim. Muito obrigada. Beleza. Imagina. Eu quero fazer com vocês um exercício, vou ver se eu preparo para a próxima aula, que eu acho bem legal. Porque, assim, no Enem também acontece, mas Unicamp e FUVEST faz muito isso, né? Como são vestibulares que têm lista de leitura obrigatória, muitas vezes as questões de gramática, elas estão relacionadas a algum trecho das obras literárias. Então, por exemplo, verbos, acontece muito isso nas provas.
Tem um trecho lá de um dos livros literários para vocês analisarem, qual que é o tempo verbal, ou uma coisa que a FUVEST pede muito, reescreva o trecho tal, mudando o tempo e o modo. Tem um monte de exercício, assim. Então, é importante a gente olhar para esses casos e treinar. Tudo bem? Eu vou. Então, assim, gente, duas coisas. Eu vou preparar mais exercícios de verbos para vocês fazerem. Tem mais um exercício aí nesse PPT, depois eu posto lá para vocês no Classroom. E votem lá na enquete que eu fiz no Telegram para a gente marcar, então, esse aulão de gramática, que aí é bom que a gente, né, dá aquela revisada bem legal, bem detalhada, tira dúvidas. Às vezes, aquela coisa, né? Isso acontece com qualquer matéria. A gente tá na aula, tá entendendo tudo, e na hora de fazer exercício tá uma tela azul, né, na cabeça. Então, essa revisão vai ser bem importante para a gente aparar as arestas, e aí votem, e depois que definir a data, vocês podem também convidar pessoas para assistirem a aula, participarem da aula com a gente. Tudo bem? Não esquecendo, né, que tem um monte de coisas acumuladas lá no Classroom para vocês. Não desprezem gramática dessa maneira, meu povo. E lembrando também, né, que desde sábado tá no ar lá a segunda prova do simulado, né, de matemática e ciências da natureza, então vai ficar aberto aí até o feriado, né, como eu falei. E aí a gente depois vai pegar o feedback de vocês, né, de como foi, porque embora vocês possam acessar, assim que terminam a prova, né, vocês conseguem ver lá os acertos, é legal a gente trocar uma ideia, até para ver, tipo, putz, muita gente teve dificuldade com essas mesmas questões aqui, então vamos dar uma olhada nesses assuntos com mais calma, né, dar uma reforçada. Beleza, gente? Então, vou interromper a gravação e aguardo aí vocês me ajudarem a definir a data do nosso aulão. Beleza? Um beijinho.